Bom dia, gente, tudo bem? Olha só, hoje na nossa aula de geografia nós vamos falar um pouco sobre o povo brasileiro, né? Como que se formou. E o povo brasileiro, gente, ele se formou através da miscigenação. A palavra miscigenação quer dizer mistura de diferentes povos. Por exemplo, brancos, negros, africanos, portugueses, certo? Um dos primeiros povos que nós vamos falar hoje é os indígenas. Os indígenas, gente, eles foram os primeiros, né, habitantes do Brasil. Então, quando chegou em 1500, os portugueses resolveram colonizar o Brasil, né? Ou seja, resolveram habitar o Brasil. E quando isso aconteceu, os portugueses começaram a fazer os índios de escravos. Por quê? Porque eles perceberam que os índios estavam assustados, estavam com medo, porque chegavam novas pessoas. Podem ver aí no retrato que os indígenas estão espantados porque nunca antes havia chegado outros povos. Então, quando eles entenderam, os portugueses entenderam que os índios estavam dessa maneira, eles começaram a escravizar os índios. E aí acabou que os índios foram mortos em alguns conflitos, contraíram doenças que foram trazidas pelos portugueses. Então, a população indígena automaticamente foi se diminuindo muito, né? Depois disso, que os portugueses fez os indígenas de escravo e aconteceu tudo isso, não satisfeitos, eles resolveram explorar as riquezas do Brasil, que é o pau-brasil, o ouro, né? Tudo isso. E começaram a explorar. Depois disso que eles exploraram, eles resolveram realmente colonizar o Brasil, ou seja, morar no Brasil. E quando eles resolveram realmente morar no Brasil, eles trouxeram africanos. Para quê que trouxeram africanos, professora? Para ser escravos, mais escravos ainda. E aí eles colocavam os africanos para trabalhar em lavouras, engenhos de cana-de-açúcar, construções e tudo isso. E além deles maltratarem os africanos, não dando comida suficiente, não dando moradia adequada e muito menos a liberdade, né? Depois que tudo isso aconteceu no Brasil, surgiram as comunidades quilombolas, né, que são formadas pelos quilombos. Os quilombos, gente, eles são grupos de pessoas que ficaram oprimidas, que se refugiaram de, de maus tratos, de trabalho escravo, tudo isso. Quando eles fugiam e abrigavam em outro lugar, foi chamado de quilombolas. Aí eu coloquei para vocês um mapinha do Brasil onde temos comunidades quilombolas, tá vendo? Cada estado tem uma quantidade de quilombolas, certo? Então, depois disso, gente, vocês vão realizar as atividades da página 296, 297 e 298. Na página 298, eu gostaria que vocês fizessem a entrevista no caderno, tá bom? Eu vou colocar um exemplo para vocês na entrevista, para vocês fazerem certinho, tá bom? Vai fazer o cabeçalho, tudo organizadinho, bonitinho, com capricho, beleza? Conto com vocês, qualquer dúvida estou à disposição. Um grande beijo e tchau!